bom dia para você que está conosco nessa manhã de domingo, seja pela tela da televisão, notebook ou do celular. A partir de agora, você vai ter muita informação sobre o nosso setor agro. Bom dia, professor Celso, tudo certo com o senhor? Tudo certo, bom dia, Antonella. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos agora ver os assuntos dessa edição. Você vai aprender a como fazer a polinização manual das flores de maracujá, garantindo a formação dos frutos. O número de casos de raiva bovina registrados este ano já é maior do que o total notificado em todo o ano passado. A raiva é uma doença que não tem cura e atinge principalmente o sistema nervoso. Por ser uma zoonose, ela também pode ser letal para os seres humanos. No estúdio, especialistas orientam sobre a prevenção contra essa doença. Embrapa dá início à pesquisa focada no desenvolvimento de novos cultivares de trigo na Fazenda Escola. Semana Acadêmica de Agronomia reúne mais de 600 participantes. Você vai conhecer o Instituto Pedra da Mata, fruto do sonho de um casal que optou por um estilo de vida que valoriza a agroecologia. Fique conosco, o Agrofag está no ar. Nessa semana, o Júlio Zimanski, que é fotógrafo aqui de Cascavel, entrou em contato com o Agrofag pelo Instagram para esclarecer uma dúvida que ele tem quanto ao cultivo de maracujá. Ele relatou que fez o plantio no quintal da casa dele, mas que a planta não formou frutos. Para orientar o Júlio e todos que desejam cultivar o maracujá, nós conversamos com o engenheiro agrônomo José Luiz. Ele explicou que o segredo, em alguns casos, é fazer a polinização manual das flores. Nós viemos até o pomar da Fazenda Escola do Centro Fag, em frente aos pés de maracujá, para tirar uma dúvida relatada pelo Júlio Zimanski, que é daqui de Cascavel, e que nos contou que tem plantado maracujá, mas as flores elas caem e não desenvolvem os frutos. É sobre esse assunto que nós conversamos com o engenheiro agrônomo José Luiz Bortolossi, que vai tirar essa dúvida relatada pelo Júlio. O que pode ter acontecido no fato dele não ter conseguido desenvolver essas frutas no pomar dele? Bom, o que aconteceu, não houve polinização, certo? Não ocorreu a polinização e aí houve abortamento, caíram as flores. Agora, o porquê que não houve a polinização? Quem poliniza a flor do maracujá é uma abelha chamada mamangava, uma abelha bem grande, certo? Por isso que ela tem que ser em função do tamanho dela. Então, se não polinizou, vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Então, aqui nós temos onde tinha uma folha, uma flor, outra, aí pegou. Aqui está em processo de polinização, certo? Então, aqui, retrospectiva, há uma semana atrás, nós tivemos muito frio. E a abelha não sai no frio. Tivemos um período meio chuvoso, a abelha não sai na chuva. Então, aonde ela saiu e não polinizou, caiu o maracujá. Então, neste caso, o que ele pode fazer é uma polinização artificial. Ele fazer o papel da abelha, né? Coletar pólen de outra flor, não da mesma, porque ela é autoincompatível, ela não poliniza, e fazer a polinização. É simplesmente pegar com um cotonete, por exemplo, ele vai pegar a parte de baixo da flor aqui, ó, que é a parte masculina, onde está o pólen, passar o cotonete aqui de uma flor, né? Ou ele cortar vários desses aqui de flores, colocar num copinho, misturar, fazer uma proteção para o dedo que pegue o pólen e depois passar na parte feminina aqui em cima, esses três maiores de cima. Então, também a outra dificuldade do maracujá é que ele, além de ser autoestéril, a parte masculina está abaixo da feminina e é um pólen pesado e o vento não carrega para cima, então não ocorre polinização, precisa da abelha. Então tem que ser a abelha mamangava grandona, né? Caso contrário, se for a abelha Europa, que ela é pequena, ela precisa encostar aqui e encostar aqui em cima, e ela não tem tamanho, então ela vai roubar o néctar e a mamangava não chega, então ela se torna uma praga. Agora a mamangava, se fosse meu dedo aqui, a hora que ela vai se debruçar aqui para pegar o néctar, ela encosta, ela vai encostando aqui, ó, numa flor, depois vai lá e encosta aqui, ó, na outra, ela volta, encosta, e as costas dela é cheio de pólen. Então essa é a polinização através da mamangava. Então tá aí, fica a indicação, tanto
o que acontece naturalmente, né, com essa polinização por meio da abelha mamangava ou então pela polinização manual que ele pode realizar, né, professor? Pode realizar em casa tranquilamente, fazendo isso aí todo dia, né? Só lembrando que o maracujá doce, que é essa flor aqui, neste caso, ela abre de manhã e à tarde. Já o maracujá azedo, ela abre a flor a partir do meio-dia. Então, de manhã não adianta ir cedo lá, que não vai ter flor para ali fazer a polinização, só à tarde. Tá aí então a dúvida do Júlio esclarecida. Se você também tem alguma questão que você quer saber, manda pra gente pesquisar aqui e ir atrás de orientação para você. O nosso WhatsApp é o 4533213970 ou também pelo Instagram, como ele fez, é o @agrofag. O inverno está chegando e com ele aquela vontade de consumir um chá quentinho, né? Quem não gosta? Além de ser uma bebida agradável, também faz bem para a saúde. E na Fazenda Escola existe um espaço destinado só para o cultivo de plantas medicinais. É o que a Isa mostra pra gente. Bom dia, Antoniela e professor Celso. Os chás sempre foram utilizados por conta de suas propriedades imunizantes e benefícios para a saúde. Muito consumido desde a antiguidade, foram ganhando destaque pelo mundo afora, com alguns benefícios como a melhora do sono, ação desintoxicante e o calmante natural. A bebida está cada vez mais inserida na rotina dos brasileiros. Os chás, que vêm passando de geração em geração e que trazem um conforto, tiveram um aumento no seu consumo de 25% entre 2013 e 2020. E aqui na Fazenda Escola, nós temos uma estufa destinada somente para a produção de ervas medicinais, com mais de 80 cultivares diferentes que são utilizadas pelos acadêmicos de agronomia, nutrição e farmácia. O Paraná tem tradição na produção de plantas medicinais no Brasil. O estado possui uma área de 6.000 hectares ocupada com espécies medicinais, condimentares e aromáticas, que rendem uma produção anual média de 20.000 toneladas. Segundo o DERAL, são 154 municípios paranaenses envolvidos na produção das espécies. E o grande destaque é a camomila, com 1.853 hectares distribuídos em apenas 14 municípios. Essas plantas são uma excelente opção para a agricultura familiar, por terem alta rentabilidade por área. Além disso, o cultivo demanda muita mão de obra, o que acaba gerando mais empregos. É válido ressaltar que a busca por produtos naturais e empresas cosméticas acabam alavancando o setor e gerando mais rentabilidade para os produtores. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag para ficar por dentro de mais novidades como essa. Nos vemos na semana que vem e até lá! A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, realiza em todo o país uma série de experimentos voltados para o desenvolvimento de novos cultivares. Uma dessas pesquisas é feita aqui em Cascavel, na Fazenda Escola da FAG. Essa semana, técnicos da Embrapa deram início ao trabalho semeando a área. O plantio faz parte do programa de melhoramento genético de trigo, desenvolvido pela Embrapa Soja de Londrina, em parceria com a Fazenda Escola da FAG. É no campo que serão avaliadas as características da planta, como seu desenvolvimento, resistência a pragas e doenças, além de como ela se adapta ao clima da região. O Sandro é pesquisador da Embrapa e coordena o trabalho. Hoje nós estamos implantando aqui materiais que estão sendo testados tanto aqui, que é a região que representa a região tritícola 2 do Paraná, como Ponta Grossa, e que representa a região 1, e Londrina, que representa 3. Então todos esses materiais que estão sendo semeados aqui hoje, também são semeados nesses dois locais, que é um teste, materiais que já estão, vamos dizer assim, na 9ª etapa do melhoramento de trigo. As sementes são distribuídas em pacotes enumerados para facilitar na identificação ao serem distribuídas na lavoura. Essas estacas aqui, elas estão demarcando o comprimento da parcela, onde se inicia, onde finaliza a parcela, né? E onde tem esse risco azul aqui que vocês estão observando é onde vai ser soltada a semente, né? O início da parcela. O próximo risco azul inicia a próxima parcela, né? Aqui nós vamos ter 850 parcelas de 2,5 metros e após esse plantio lá na frente nós vamos ter
200 parcelas de 6 metros, 5 linhas, todas elas com 5 linhas espaçadas em 20 centímetros. A área total plantada aqui em torno de 8.000 metros quadrados. Maria é acadêmica do primeiro período de agronomia e fala sobre como essas atividades práticas podem agregar ao conhecimento de quem está iniciando no curso. A gente vê que realmente é aquilo que a gente espera que seja, né? A gente vê o produtor ali em cima do trator, eles ali fazendo os experimentos das sementes, então é bem legal. O Sandro comenta que antes do lançamento comercial, a semente ainda vai passar por etapas de avaliações obrigatórias, que devem atender às normas do Ministério da Agricultura. Depois do VCU, ela sendo recomendada, ela vai ter um ano seguinte para ser feita semente básica, né, por sementeiros, e no próximo ano que ela vai ser ainda disponibilizada para o agricultor, né? Só depois que já tem uma quantidade de semente básica para o sementeiro produzir e aí em sequência o sementeiro distribuir isso no mercado, né? Então vão ser mais, depois que sair daquele ensaio de VCU lá, mais 3 anos ainda para ela estar disponível para o produtor. Essa parceria que a Embrapa tem com a Fazenda Escola já vem de longa data, né, professor Celso? Essa parceria é importante, ela vem de longa data, mas nós devemos lembrar o agricultor, as pessoas que estão nos assistindo, que para você lançar uma cultivar de trigo ou de soja, é muito tempo, certo? Você tem que primeiro fazer o cruzamento, depois você leva um tempo selecionando linhagens, que vai dar em torno de 4, 5 anos aproximadamente, no mínimo, né? E a partir daí fazer os testes de experimentação agrícola. E a FAG participa aqui dentro do centro de pesquisa nosso, com esse trabalho junto com a Embrapa, há aproximadamente 9 anos. É importante, então, lembrar que para se lançar uma cultivar, não é assim de um dia para a noite no estalar dos dedos, e sim em torno de 10 a 12 anos. Escolher uma profissão, a carreira que se quer seguir, é sempre uma decisão difícil, ainda mais para jovens que estão no ensino médio e que têm tantas opções pela frente. Para auxiliar nessa escolha, o Centro FAG realiza todos os anos a Feira das Profissões, conhecida como FAG-X. Durante um dia inteiro, os estudantes têm a oportunidade de conhecer de perto todas as áreas de conhecimento, entre elas a agronomia e a medicina veterinária. O FAG-X recebeu alunos do ensino médio de Cascavel e de 57 cidades da região oeste do estado. Os futuros acadêmicos puderam conhecer a estrutura do campus, como as instalações da Fazenda Escola e do Hospital Veterinário. A visita proporciona conhecimento e experiência que fazem toda a diferença no futuro dos estudantes. Bom, é importante que a gente consegue mostrar o que o curso tem, o que a Fazenda Escola tem a oferecer. Sim, eles conseguem tirar dúvida, sempre tem um aluno que está em dúvida entre agronomia ou medicina veterinária, então ele vê o que tem aqui, vê o que tem lá, a diferença do curso e aí acaba ajudando eles nessa hora. A Bianca é de São João do Oeste, aluna do Colégio Estadual São Luís, e se surpreendeu com o que viu. A agronomia é uma opção para estudante. Sou mais chegada ao campo e aos maquinários, daí eu gostei bastante. E tem interesse em fazer algum curso da área aqui? Eu tenho interesse em 2 opções, agronomia ou zootecnia. Quem tinha interesse nas áreas da agronomia ou veterinária encontrou o impulso que faltava para ter a certeza da futura graduação. Achei o campus bastante diversificado nas áreas, vários alunos que souberam explicar direitinho, a gente entendeu bastante coisa, aprendeu também umas coisas bem legais, aí é isso. E o que mais te chamou a atenção por aqui? Foi a parte dos animais ali embaixo, porque eu não sabia que tinha animais aqui no campus mesmo. Então eu achei bem legal essa inclusão dos animais, assim, junto com o pessoal. E você pretende cursar algum curso dessa área? Agronomia, pretendo cursar. E essa visitação deu um incentivo aí para você seguir na área? Sim, deu bastante incentivo. Estou achando muito interessante, vi várias coisas assim, que eu não sabia que realmente eu gostei, e mais na parte da agronomia mesmo que me encantou. Eu acho que já decidi o que eu vou fazer agora próximo. Já. O que mais te chamou a atenção por aqui?
foi as partes dos maquinários, porque eu gosto já dessas partes. Assim. O maquinário agrícola foi uma das principais atrações da Fazenda Escola e virou até cenário para as redes sociais. A visita foi guiada por professores e acadêmicos. Está sendo bem legal a primeira vez, né, trabalhando aqui, ajudando o pessoal. É algo novo como orientador, 7º período, apresentar algo que a gente ama e que a gente gosta de fazer e trazer pessoas aí do ensino médio que estão entrando no curso acadêmico, pensando em algo para a vida, e a gente está aí com esse papel importante de passar essa informação de como é para eles. Dentro da FAG de veterinário, ele tem uma estrutura muito bonita e chama a atenção então, de quem está entrando na universidade agora. Então, eu acredito que o ano que vem vai ter bastante calor. E a procura é mais pelos animais menores ou os maiores? Então, eu tenho interesse no porte grande, eu acredito que a maioria que vem aqui, que busca tirar foto, eles estão se interessando no porte grande, eles vão lá para frente e vê a estrutura que tem, a sala de cirurgia para porte grande, vem aqui tirar foto e tudo mais. Então, comigo, pelo menos, eles conversaram mais sobre o porte grande. Mas eu acho que com os meninos, com o pessoal que está lá na frente, que está com os cachorros e tudo mais, deve ter essa procura também. O FAG-X ajuda os alunos do ensino médio na tomada da decisão sobre qual profissão seguir. Além disso, a experiência de conhecer o ambiente acadêmico desperta ainda mais o desejo de ingressar na faculdade. Muitos deles têm uma visão meio filosófica do que é o curso que eles vão fazer. E eles vindo aqui, vendo no dia a dia, vendo as situações de ordem prática, eles acabam vendo realmente aquilo que eles vão se deparar quando entrarem depois. Então, as realidades dos cursos são muito boas, no sentido de trazer eles com uma informação um pouquinho mais concreta para poder ajudar a sua própria escolha. Muitos deles não têm a certeza. Então, quando chegam aqui, acabam tendo a certeza se sim ou não pelo aquele curso que eles escolheram. São milhares de alunos, então, que tiveram a oportunidade de ter um dia inteiro para ver de perto como é que é o dia a dia na profissão, na graduação, né, professor? Esse momento é um momento importante, né, porque vai tomar contato com as profissões, né, e sabemos que os jovens estão num momento de decisão, então é importante ele ter esse contato, saber como é cada profissão e tomar sua decisão, e isso faz com que ele entre em realidade com o que está acontecendo na vida, e aí a sua decisão é importante, porque vai levar isso pelo resto da sua vida, por todo o seu trabalho que deve ser feito. E aqueles que já fizeram a escolha da profissão e estão cursando o ensino superior? Bom, eles já sabem que o caminho ainda é longo e que existe muito aprendizado pela frente. É o caso dos acadêmicos de agronomia do Centro FAG. Essa semana, eles participaram da SEAGRO, a Semana Acadêmica do curso. Foram muitas palestras, oficinas e também momentos de descontração. Adquirir conhecimento a respeito de diferentes frentes profissionais no presente é algo que amplia as oportunidades para o futuro. Foi exatamente esse o objetivo da SEAGRO, a Semana Acadêmica do curso de Agronomia, que reuniu cerca de 600 participantes, entre acadêmicos, egressos e parceiros do curso. Inovação e tecnologia não faltaram durante os 3 dias de evento. As palestras deram início à programação na segunda-feira. Essa, por exemplo, foi sobre cultura de tecidos vegetais. Ainda na segunda, no anfiteatro da reitoria, uma homenagem foi prestada em memória ao engenheiro agrônomo José de Azambuja. Na sequência, o engenheiro agrônomo Leandro Pavão conversou com os participantes a respeito da superação de desafios na profissão, com a palestra denominada Não Foi Só Sorte. Fabrício Crisaniak também foi um dos palestrantes e abordou o tema paradoxo agronômico, termo criado por ele que busca aliar o domínio do equilíbrio técnico e emocional. Na agricultura, nós vemos muitas vezes pessoas que são consideradas especialistas em determinados temas. Por exemplo, na parte de nematóides ou na parte de herbicidas ou diversos outros temas. Muitas pessoas dessas que estão altamente preparadas tecnicamente. Muitas dessas pessoas elas acabam se frustrando no decorrer da carreira, porque muitas vezes elas não conseguem atingir objetivos financeiros, não conseguem atingir objetivos profissionais
E para que isso possa ocorrer, ou melhor, para que as pessoas que estão se capacitando nesse momento, para que elas consigam romper essa barreira, é necessário que as pessoas entendam de pessoas, que elas possam entender de perfis comportamentais, elas possam entender de gatilhos emocionais, elas possam entender de conexões, possam entender de pessoas. E também teve experiência na prática. Uma das atividades que compõem a 15ª Seagro é a realização desse mini curso aqui, o de produção de bioinsumos on-farm, em que os acadêmicos estão tendo contato na prática em como é desenvolvida essa solução. Os engenheiros agrônomos Bruno Fronk e Tiago Martins mostraram aos acadêmicos as fases envolvidas na fabricação de um insumo biológico. Conforme os dados aí do Ministério da Agricultura, hoje já se utiliza aproximadamente em 10 milhões de hectares já produtos voltados ao controle de pragas e 40 milhões aproximadamente já com produtos que são promotores de crescimento. Então, assim, é um aumento muito expressivo em relação ao que acontecia no passado e que está acontecendo agora. O João viu nessa frente de atuação uma possibilidade para se aprofundar durante os próximos anos da graduação. É um nicho de mercado novo que está começando agora, sem contar que é mais barato que os convencionais. Então é uma coisa que pode ser explorada com, posso dizer, com ganho no futuro, com grande ganho. Então eu acredito que é uma coisa que eu possa ir atrás. Da produção de bioinsumos para análise de sementes em laboratório. Durante esse outro minicurso, os acadêmicos aprenderam algumas técnicas para o controle de qualidade de sementes de soja. Para a Diandra, a prática foi uma experiência que valeu a pena. Por meio dessa coloração, a gente consegue ver aqui, por exemplo, se ela fica cor de rosinha assim, e no centro ela fica com essa cor mais clarinha, ela está sadia, é uma semente sadia. No entanto, se a gente vê esse aspecto de semente, ela já é uma semente inviável para utilização na agricultura e provavelmente ela não vai germinar e nem terá um bom vigor. E na quarta-feira, o CDTEC foi o local escolhido para o encerramento da semana. Durante a noite, teve apresentação de banners científicos e também mostra agronômica. Foi uma semana maravilhosa, a gente está finalizando hoje com uma noite cultural e científica, mas nesses dias foram muitas palestras, minicursos, ou seja, é a tentativa sempre de aproximar o nosso acadêmico com o mercado, com as novidades, com a tecnologia e também com pessoas, engenheiros agrônomos que estão aí para compartilhar conhecimento, para fazer o network e a integração entre as turmas. Isso também eu acho muito importante numa semana acadêmica. E por fim, um show sertanejo de respeito animou ainda mais o evento e colocou o pessoal para dançar. Momentos como esse da Seagro alinham conhecimento e também muita diversão, com os alunos interagindo. Teve também a festa para encerrar todo esse momento. Foi uma semana muito bacana, muito gostosa, semana de muito trabalho, que não é fácil organizar todo o sistema, mas a participação dos alunos, dos professores, foram muito bacana. E o final, aquele relax, aquela dança, aquele grupo tocando para nós, e a oportunidade de rever outros alunos, que vai passando o tempo, vão ficando dispersos, encontramos todo mundo, foi muito bacana. E agora é hora de conferir os preços do mercado agrícola. A saca da soja fechou a semana em R$ 176,00, a saca do milho R$ 80,00 e o trigo fechou a semana em R$ 105,00 a saca. No próximo bloco, vamos falar sobre uma doença que está preocupando os órgãos de defesa sanitária animal, a raiva bovina. O número de casos registrados esse ano já é maior do que em todo o ano passado. O melhor tempo é agora. Vivemos a era da inovação, novas ideias, novas empresas. Eu quero criar a profissão do futuro. A minha startup.
Os professores, a estrutura, as possibilidades, é outro nível. Hoje o mundo quer empreender e na FAG me ajudam a realizar esse sonho. Tecnologia, ciência, é agro, é pop. É difícil até descrever, somente vivendo a gente entende. Vestibular Centro FAG. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Provas 4 de junho. Juntos realizamos. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Estamos de volta com a Agrofag e o assunto que a gente vai tratar agora é sobre a raiva bovina. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos aqui no estúdio a doutora Luciana Ripoldi, que é da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, médica veterinária. Seja bem-vinda. Bom dia, Antonella. Bom dia, professor Celso. Muito obrigada pela sua presença e também a gente recebe aqui hoje o Dr. Mário do Carmo, médico veterinário e responsável técnico da Sociedade Rural do Oeste do Paraná. Seja bem-vindo, Dr. Mário. Ótimo, muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos trabalhar. Vamos lá. Só nesse ano foram registrados na região de Cascavel 23 casos de raiva. Para se ter uma ideia, esse número já é maior do que o total de casos de todo o ano passado. O alerta das autoridades sanitárias é para que os produtores façam a vacinação dos animais. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto e a gente vai acompanhar ela agora. Os casos de raiva foram apontados pela ADAPAR em propriedades rurais nas regiões de São João do Oeste, São Salvador e Rio do Salto. De janeiro deste ano até agora, 23 casos foram registrados pelo órgão responsável. Nesta propriedade, em São João do Oeste, o único bovino foi contaminado pela doença. Seu Rogério teve um prejuízo de aproximadamente R$4.000. O produtor conta que percebeu a mudança no comportamento do animal e procurou ajuda. Na verdade, assim, eu achei que era intoxicação, primeira vez, né? Daí, quando eu fui na veterinária, o cara informou que podia ser raiva, né? Daí a gente veio, fez uma vacina ali para constatar que era mesmo, e daí foi comunicado da ADAPAR. Esperou o bicho morrer. E aí qual foi o período desde essa infecção até a morte dele? Demorou muito? Quantos dias? 6 dias. No máximo, acho que deu uns 6 dias por aí. E aí depois desse procedimento ele ficou ali? Houve sacrifício? Como que foi? Na verdade ele morreu por conta, né? Morreu por conta. E daí foi comunicado da ADAPAR, foi retirado o cérebro do animal para fazer exame, né? E daí comunicado da Secretaria de Agricultura, vieram, cavocaram, enterraram o bicho. Está enterrado aí. E os outros animais aqui da propriedade foram vacinados? Foram, agora foram. Quais os animais que o senhor tem por aqui? Agora é só cavalo, ovelha e os gatos que foram vacinados. O cachorro também, o cachorro foi vacinado também. O principal agente transmissor da doença em bovinos é o morcego hematófago. O método de transmissão mais comum é a mordida do animal portador do vírus. Os principais sintomas no gado depois da infecção é a salivação constante e a mudança de comportamento. Os primeiros sintomas é incoordenação, vai ficando triste, aí começa a salivar, ele tem medo da água, porque ele não consegue engolir no primeiro momento, então fica com pânico da água e vai apresentando aquele comportamento de sistema nervoso central, de desequilíbrio, uns fica nervoso, outros tem a raiva prostática, que atinge de uma vez o cérebro do animal, fica deitado, não consegue coordenação, principalmente do posterior. Então, o sintoma que a pessoa deve observar é a mudança de comportamento do animal, seja mudança social ou seja uma mudança própria do indivíduo em consumo de alimento ou de se locomover. A prevenção da doença é feita através da vacinação contra a raiva, que é aplicada nos animais a partir dos 3 meses de idade. Animais que nunca foram vacinados devem receber a segunda dose após 30 dias da primeira vacina. A partir daí, a revacinação é anual. A prevenção única e verdadeira é através da vacinação. Ela tem praticamente 100% de eficiência e deve-se
buscar um calendário de vacina, que normalmente a gente recomenda para os animais jovens, no caso desses bezerros, a partir dos 4 meses de idade, de 3 a 4 meses, já pode fazer a primeira dose, principalmente quando está ocorrendo um surto, como está ocorrendo na nossa região, aqui no São João, no 408, na Cajati, toda essa região do Rio do Salto, a Secretaria já recomendou o pessoal vacinar. E acredito que recomendou não só a vacinação de bovino, mas todos os animais que vivem na área de sangue quente devem ser vacinados. Suíno, ovelha, cachorro, gato e outros animais que são todos susceptíveis. Então a gente fica torcendo para que haja vacinação com muita responsabilidade. O seu Vilmar já perdeu um animal infectado pela raiva. O prejuízo e os problemas causados pela doença serviram como aprendizado. Hoje, ele sabe como é importante a vacina. Olha, a importância é grande, tanto para as pessoas como para os animais, né? Porque, digamos, se você não vacinar, você acaba perdendo. A outra vez, aquele surto, eu perdi uma, agora nenhuma, né? Então, aí vem a proteção para os animais e para as pessoas, porque se você não vacinar, as pessoas vão estar correndo risco também, né? Que eu já tomei as vacinas uma vez, as injeções, e não é muito fácil, é triste, né? Mas então a importância é essa, tanto para os animais como para as pessoas, né? Geralmente, às vezes você fica meio sossegado, aí quando começa a surgir um surto, aí você corre, né? Que talvez até seja errado, tem que manter, né? Manter sempre, né? Mas às vezes você espera a começar a acontecer para correr atrás da vacina, né? E os custos, claro que tem o custo ali da vacinação, mas é melhor do que o da perda. Não, é bem melhor que o custo da vacina. A vacina não é cara, a vacina é barata, né? Comparando com outros medicamentos que a gente às vezes tem que fazer, o custo é bem baixo. A raiva é uma doença que não tem cura e atinge principalmente o sistema nervoso. Por ser uma zoonose, ela também pode ser letal para os seres humanos. A orientação é que se alguma pessoa tiver contato com um animal infectado, é de que procure imediatamente a unidade hospitalar. No Paraná, a vacinação contra a raiva não é obrigatória. A ADAPAR orienta que, ainda assim, seja feita a imunização completa. Hoje, a vacina ela é de orientação. Caiu a obrigatoriedade. Nós não obrigamos e não autuamos mais o produtor se ele não fizer a vacinação. Mas sim, a gente orienta que faça, porque a raiva, a única certeza que a gente tem é que se um animal ou a pessoa adquirirem raiva, a partir do momento que começa a desenvolver os sintomas, não tem volta, né? O animal vai acabar indo a óbito. Então, como a gente pôde perceber ao longo da reportagem, a raiva é uma doença que não tem cura, é uma doença que precisa estar atento a ela. E então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, doutora Luciana, está acontecendo um surto aqui na nossa região? Como é que está a situação por aqui? A raiva, como eu falo, ela é recorrente, ou seja, é cíclica, né? Nós tivemos vários focos, né? Foram mais de 90 focos em 2006, 2007 em torno de 80 e poucos focos também, 2008, até que a grande maioria dos produtores, né, se conscientizaram e fizeram realmente a vacinação, né, com o seu reforço conforme a orientação, né, dos seus animais. E nós passamos um bom período, um grande período, onde nós não tivemos mais focos na região de Cascavel, né, na unidade de Cascavel. E o ano passado, né, começaram então os focos ali na colônia Barreiro, né, e foi se estendendo, como foi descrito ali na reportagem, que esse ano a gente já teve no São João, né, no Rio do Salto e também em São Salvador. Então, nós vemos que as populações que passam um grande período sem ser imunizadas e tendo contato, tendo os abrigos de morcego e as colônias de morcego novamente evoluindo, né, o risco com certeza, ele é iminente que vai acontecer, né? Então, como foi falado, é de orientação que em locais onde
acontece, né, a enfermidade, os animais, todos os mamíferos, né, devem ser vacinados, né, principalmente bovinos, equídeos, ovinos, caprinos, né, que são mais suscetíveis a serem fonte de repasto dos morcegos. Não podemos esquecer, principalmente cães e gatos, por quê? Porque esses estão num convívio muito próximo com as famílias, né? Certo. Doutor Mário, o senhor comentou durante a reportagem que é a partir dos 3 meses que o gado deve ser vacinado. Nesse caso, o produtor precisa recorrer à ADAPAR? Como que acontece a vacinação? Não, a vacinação é voluntária, é de consciência. O produtor tem à sua disposição nas lojas veterinárias, nas cooperativas, nos postos de venda de produtos agropecuários, normalmente tem a vacina ou ele pode encomendar a vacina nesse lugar de comércio. Nós frisamos para o produtor a importância da vacinação e a consciência permanente. Como falou a doutora Luciana, um pouquinho de desatenção, porque estava tudo muito sossegado, aconteceu o que está acontecendo agora. O animal, o período da vacina tem um período de carência. Normalmente a vacina segura muito legal em 1 ano, até um pouco mais de 1 ano no animal. Mas em as novas gerações de animais que estão pouco cobertos, vamos dizer assim, nada de proteção, porque o que protege é a vacina. A proteção através do parto de uma vaca para o filhote, ou de uma égua, ou de um novo ser, é muito pequena, é para poucos dias de vida. Por isso que a gente fala, entre 60, 90, 4 meses de vida, no bezerro, no potrinho, na natalidade dos ovinos, dos caprinos, e mesmo dos cães e gatos que vivem dentro de casa, que é a pior situação que falou a doutora Luciana, tem que fazer a vacinação. Então, a gente recomenda que faça a vacinação sistêmica, que tenha no calendário da responsabilidade do produtor, que o perigo, além do econômico, é o perigo com as pessoas. Com certeza. E, nesse caso, a gente pode falar que quando um produtor, ele de repente não fez essa vacinação, e ele começa a perceber alguns sinais de um animal que está infectado, vamos citar o caso do gado. Quais são os principais sintomas para a gente retomar? A gente viu alguns que o senhor citou na reportagem, mas a campo, o que começa a acontecer com esse animal? Normalmente, no caso dos herbívoros, né, eles começam a ter uma mudança no comportamento, com um andar cambaleante, certo? Acabam então caindo, né, ficando de lateral, deitados, com movimento de pedalagem, tentando levantar e em posição de opstótono, ou seja, esticando bastante o pescoço. Às vezes tem também cialorreia, que é a salivação excessiva, tá? Então, esses são os principais sintomas se falando de raiva herbívora. É o que a gente chama de raiva paralítica. Você dificilmente, mas pode acontecer, de algum animal ter um surto nervoso, furioso, certo? O comum é ter a raiva paralítica. Diferente do que acontece em cães e gatos, que normalmente é a raiva furiosa, onde o animal começa a agredir, onde, né, tem o ímpeto, né, de se afugentar, de sair, ter aversão à luz, né? Então, nesse caso, né, no caso dos herbívoros, basicamente é a raiva paralítica. Doutora Luciana, nós falamos sobre a raiva, estamos conversando sobre a raiva. Quem transmite a raiva? É um vírus. Quem transmite? Como monitorar esse movimento de raiva no nosso estado? Então, o grande transmissor, como foi comentado aqui na reportagem, né, é o morcego hematófago. Então, o que nós fazemos é um controle sobre as populações desses morcegos hematófagos. Por isso, nós pedimos até aos produtores que nos auxiliem, porque nós não temos condição de bater mato para encontrar possíveis abrigos, certo? Mas que eles nos auxiliem em, sabendo de um possível abrigo, né, entre em contato com a ADAPAR. A gente já tem vários abrigos que nós monitoramos na região,
né? Então, em todo o município nós temos abrigos no São João, na Ponte Molhada, temos também aqui no Rio do Salto. Então, aonde a gente já tem registrado, a gente faz periodicamente um controle desta população, certo? Mas o produtor, sabendo de novos abrigos, deve chegar até a unidade e informar, né, esse possível abrigo, onde a gente vai identificar se é realmente um abrigo de morcego hematófago ou não. Nós temos, né, a liberação para fazer o controle desses morcegos hematófagos, né? E se, de repente, o produtor percebe que o animal ele foi mordido, essa é uma doença que, como a gente viu, ela atinge o sistema nervoso. O que vai acontecer a partir daí? Tem como ter uma reversão, tratar esse animal, ou está tudo perdido, o animal já vai começar a apresentar esses sintomas? Então, isso depende muito de animal para animal e aonde foi que foi introduzido este vírus, né? Então, quanto mais próximo ao cérebro houver, então, a inoculação desse vírus, menor é o tempo de incubação. Então, menos tempo você tem para fazer a vacina ou ter feito a vacina e ela surtir o efeito, né, de proteção do animal. Então, a gente tem que saber que, como falou o doutor Mário, ser de calendário. Nós estamos numa região onde a gente tem a circulação do vírus. Então, por que não o produtor colocar no seu calendário que anualmente ele vai fazer a vacina e fazer o reforço? E não como falou o produtor, sempre quando acontece o primeiro caso que o pessoal sai correndo para vacinar, né? Então, eu acho que nós estamos em Cascavel, vamos manter os nossos rebanhos protegidos, principalmente, né, como nós falamos, equinos, né, bovinos, ovinos e caprinos. Doutor Mário, agora eu queria saber em relação ao perigo para o ser humano. A raiva, ela também pode atingir o ser humano se ele tiver contato com esse vírus por meio do manejo ali com o animal. De que forma isso pode acontecer? Só me permite eu voltar um pouquinho, auxiliando a doutora Luciana, é o seguinte, nem 100% dos morcegos são contaminados, então não vamos sair por aí achando que todo morcego é o bicho-papão. Alguns morcegos podem estar contaminados e transmitir esse vírus, não todos. Então, todo animal que seja picado pelo morcego, seja sugado pelo morcego, normalmente é o hábito noturno, então esse animal estando vacinado não vai ter perigo. Então é 100% de garantia, a não ser que o animal tenha uma deficiência imunológica, que não produz anticorpos. Mas do contrário, todos os animais estando vacinados não vai desenvolver a doença. Ponto pacífico. Com relação ao ser humano, é o seguinte, a gente perde, exatamente quando a doutora falou assim, você vê o animal, mudou o hábito, está caído, o cara acha que é por uma intoxicação, por qualquer problema. Primeiro que ele deve procurar realmente um médico veterinário para dar a informação correta. Segundo caso, antes que ele não consiga um veterinário, não queira gastar com um veterinário, coisa assim, é que ele evite de pôr a mão nesse animal sem luva. Pelo menos proteja a luva, já descarta essa luva, ou lava essa luva com sabão, com algum desinfetante forte, para não se contaminar. Porque a contaminação pode vir pela saliva, pela essa saliva abundante, pode vir pelas fezes, pode vir pela urina, pode vir pelo leite, depende ao momento da enfermidade do animal. Se ele tiver com uma virologia muito alta, ele está transmitindo o vírus até pelo olhar, vamos dizer assim. Então, todo cuidado é pouco. E o ser humano, nós temos o hábito de ficar botando a mão em tudo que é lugar, então evitar o contato com esse animal, enquanto não se tem a certeza do diagnóstico do problema. Bom, e se a pessoa pegar o animal, aí amanhã ou depois vai saber que esse animal, ou 5, 6 dias, como disse aquele produtor que demorou para morrer o animal, a pessoa ainda tem tempo de procurar o serviço de proteção, o protocolo sanitário dentro do posto de saúde. Mas é importante saber, na mão é uma situação, no pé é outra situação, na cabeça é outra situação, na boca é outra situação. Então o vírus, quanto mais próximo for depositado do cérebro, maior é o perigo e menos tempo você tem. E também, como disse a doutora Luciana, cada um de nós temos um sistema de defesa próprio. Então o nosso organismo vai reagir de um jeito diferente. Agora, por favor, não vá correr esse negócio de deixar o animal e não avisar o serviço oficial, porque não tem penalidade. A única coisa é que todas as pessoas do meio sanitário, seja humano, seja veterinário, estão preocupados com o ser humano em última instância.
Isso aí. Nós agradecemos as orientações que vocês trouxeram aqui para a gente hoje. Com certeza vão auxiliar muita gente, né, professor Celso? Muito obrigada, doutora Luciana. Obrigada. Obrigada, doutor Mário. Sim, por nada, ficamos à disposição. Muito bem. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para essa semana. Esse será um período de instabilidade atmosférica. A chuva deve atingir a maioria das cidades do estado nos próximos dias. Segundo o CIMEPAR, existe risco de temporais, principalmente no interior do Paraná. Em Cascavel, nessa semana, o acúmulo de chuva esperado é superior a 100 milímetros. Hoje, devem ocorrer pancadas de chuva e, ao longo da semana, o tempo deve continuar assim, chuvoso. A atenção é para quarta-feira, com a maior precipitação esperada para a semana, e as temperaturas devem cair um pouco. A mínima é de 12 e a máxima é de 20 graus em Cascavel. Já na região de Pato Bragado, hoje o tempo também deve seguir fechado, com chuva nesse domingo. Amanhã, o tempo estabiliza e a indicação é de apenas céu carregado de nuvens. De terça-feira em diante, o volume esperado de chuva é maior que 60 milímetros. Em Pato Bragado, os termômetros devem variar dos 12 aos 21 graus. E um pouco mais ao sul no mapa, em Capitão Leônidas Marques, todos os dias daqui para frente até a próxima sexta-feira contarão com chuva. Na quarta-feira, o volume será mais expressivo, por volta dos 60 milímetros. Na cidade, a temperatura mínima essa semana é de 14 e a máxima é de 20 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer o Instituto Pedra da Mata, fruto da iniciativa de um casal que optou por um estilo de vida que valoriza a agroecologia. O melhor tempo é agora. Vivemos a era da inovação, novas ideias, novas empresas. Eu quero criar a profissão do futuro. A minha startup. Os professores, a estrutura, as possibilidades. É outro nível. Hoje o mundo quer empreender e na FAG me ajudam a realizar esse sonho. Tecnologia, ciência, é agro, é pop. É difícil até descrever. Somente vivendo a gente entende. Vestibular Centro FAG. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Provas 4 de junho. Juntos realizamos. Bem aqui pertinho, em Santa Teresa do Oeste, um casal de engenheiros agrícolas realizou um sonho: construir um sítio-escola onde a produção de alimentos e o estilo de vida são baseados na agroecologia. O resultado desse sonho é o Instituto Pedra da Mata. O Agrofag está aqui no município de Santa Teresa do Oeste para conhecer o Instituto Pedra da Mata, que nada mais é do que um sítio-escola que tem o propósito de ensinar sobre a agroecologia, de tudo um pouco sobre a agroecologia. Vocês já vão conhecer um pouco mais sobre esse tema, mas antes eu quero conversar com a Eliana e com o Guinter, que são os idealizadores desse projeto. Com licença aqui. Qual que é a proposta de vocês aqui com esse espaço? A gente trabalha principalmente na questão da agroecologia e permacultura. Né? O que seria permacultura? Bem simplificado, cultura permanente. Assim, tentar sempre deixar uma pegada positiva nos espaços que a gente ocupa, né? Sempre melhorar onde a gente está usando. E Eliana, quando que surgiu, quando que começou esse projeto aqui? A gente, na verdade, se conhece desde 1900 de Tiranossauro Rex, da Faculdade de Engenharia Agrícola, e a gente sempre gostou do orgânico, do natural, do resgate do saber ancestral. E depois de uma vida inteira de agricultura convencional, agora na meia-idade, já fazem 5 anos que a gente resolveu fazer aquilo que acreditamos mesmo, que é a agroecologia, que é uma vida mais simples, baixo consumo, e compartilhar esses saberes com as pessoas.
Agora eu comentei ali no início que o termo agroecologia, né? Mas ele é diferente de agricultura orgânica. Poderia me explicar essa diferença, Eliana? Porque quando a gente fala de orgânico, a gente só está falando de ausência de veneno, ausência de agroquímico. Quando a gente fala em agroecologia, a gente está pensando na vida de todo o entorno, da plantinha, do animal criado com uma lógica de maior respeito. Então a gente pensa não só em não colocar veneno na plantinha, como a gente pensa, esse solo está bem, a nascente de água está boa, eu estou promovendo a recuperação da fauna também, eu estou cuidando das bactérias e dos insetinhos benéficos do solo e também estou cuidando da qualidade de vida do ser humano que está ali naquela natureza. Então é bem mais amplo a agroecologia, está querendo conservar e promover toda a vida em volta dessa atividade humana. Vocês comentaram também sobre construções ecológicas. Nós estamos diante de uma dessas exemplares que vocês têm por aqui. Foram vocês mesmos que construíram, não é mesmo? Vamos conhecer ali dentro rapidinho? Para que serve esse espaço aqui? Explica pra gente o motivo dele, a função que ele tem aqui no Instituto e como que ele foi construído, que é o que o pessoal quer saber também. Esse salão aqui, a principal função dele é o centro do Instituto. Nesse espaço é onde a gente dá os cursos, né? Encontros, cursos, ou tem pessoas que querem vir descansar, vem, ou a gente também aluga esse espaço para as pessoas que querem fazer alguma atividade que tem a ver com o nosso espaço, né? Esse salão ele foi construído com terra também, né? É uma técnica diferente, se chama hiperadobe, então é terra ensacada e compactada. O que nós estamos vendo aqui nesse quadro? Isso aqui são as camadas que a gente não rebocou, então a gente sempre deixa um espaço com vidro assim para as pessoas verem como que é a tripa da construção, mais ou menos assim, ver por dentro como é que ela é, né? E aqui já foi rebocado, então assim, é uma construção muito sólida, muito resistente, né? Tanto que ela não usa estrutura, né? Ela não tem pilar e não tem viga por cima, então ela é autoportante. Quem visita o Instituto tem a possibilidade de conhecer como se constrói um espaço, um ambiente como esse aqui. Sim, nós damos cursos também, que a gente ensina isso, e às vezes nos momentos de visitação a gente faz uma pequena amostrinha de como alguma das técnicas a gente mostra mais ou menos como que funciona. A própria casa de vocês, que é aqui ao lado do Salão da Terra, é feita de barro. Vocês têm aqui, né, casinha de barro, a plaquinha que indica. Isso. Quais são as vantagens de ter uma casa como essa? Por que vocês optaram por isso? A gente escolheu primeiro ter uma casa pequena, quero que vocês notem isso, para simplificar a vida. Menos possibilidade de ter um monte de armário com um monte de objeto aleatório que na verdade a gente não precisa. Mas falando da técnica do barro, é uma casa que termicamente é muito eficiente. No verão, de verdade, é fresquinha e no inverno é um forninho delicioso, sabe? E a saúde de uma parede que respira como essa é muito legal até para pessoas alérgicas, porque ela não desenvolve mofo, bolor, aquela história de parede escorrendo, umidade no inverno, não existe numa casa de barro. E para quem é alérgico é super excelente. Nós não somos, mas é uma dica bem interessante. Agora eu tô vendo aqui um fato curioso. Vocês têm um telhado verde ali. Dá para subir ali em cima? Dá. Vamos lá então? Vamos. Eu tô curioso para ver como que é. Bom, e esse telhado verde aqui, ele não tá aqui só para bonito, né? Ele tem uma função específica. Guinter, explica pra gente qual que é a função dele. Tem a função do lazer, beleza, ele funciona como isolamento acústico, isolamento térmico, retardante até para questão de chuva, né? Chove, demora para escorrer, então tem muitos benefícios. Então, assim, e a questão
do isolamento térmico contribui para que toda a nossa casinha de barro ela tenha uma eficiência assim muito legal. Agora eu quero conhecer o local onde vocês realmente ensinam a fazer tudo isso aqui que nós conhecemos agora. Vamos lá? Vamos lá. Guinter, então aqui é onde tudo acontece, é a oficina do senhor por aqui. Aqui é a área de trabalho, né? Então assim, e quando a gente dá curso, então nesse espaço que o pessoal vem, aprende a fazer os tijolos, fazer mistura de terra, preparar o barro, tanto para confecção dos tijolos, para fazer reboco, para fazer tinta. Essa aqui é a nossa área de trabalho. E a composição do tijolo, ela segue, né? Específico aqui para a nossa região. Explica para a gente do que é composto esse tijolo. Como na nossa região o nosso solo praticamente tem muito pouca areia, então a gente tem que adicionar areia, senão ele racha muito, né? Mas para cada região a gente faz uma análisezinha simples e a gente vê mais ou menos o teor que a gente tem, a quantidade de areia que a gente tem que adicionar para cada técnica que a gente vai usar, a quantidade de areia que tem que pôr, né? Mas para a confecção de um tijolo desse, se é num terreno arenoso, a mistura é terra, palha e água, né? E aí ele já é resistente, então. Sim, e aqui, só que nesse caso a gente usou terra, teve que adicionar areia e usamos palha de aveia picada e água. Só isso aí, daí a gente mexe bastante e põe nessa forma aqui, daí nessa forma só joga ali dentro e desenforma na hora e já faz outros dois. Cada desenformada saem dois e eles ficam aqui para secar na sombra, né? Então, Eliana, aqui é os alojamentos, né? Para quem tem interesse em conhecer mais sobre o Instituto, tem a possibilidade de ficar alojado aqui. E esse é um dos espaços, então. Isso. Conta pra gente o que tem aqui. O interessante dessa bioconstrução aqui é que ela é feita em blocos de feno. Então é uma casa de palha, é aquela que o lobo mau vai vir soprar, só que não vai derrubar, porque é bem sólida. Ela é feita de blocos de feno, tem uma estrutura interna de arame e de bambu, e daí é recoberta com camadas de barro. Esse amarelo é o mesmo barro que a gente pintou lá dentro do Salão da Terra, e ela é termicamente perfeita. O pessoal pergunta assim, mas deve queimar fácil, né, Eliana? Não. Essa aqui foi feita a testes na norma DIN alemã, que é uma norma de construção. É mais fácil ruir e mais rápido de ruir uma parede de tijolos, essas que a gente tem nas nossas casas, né, aqui em Cascavel, do que essa. E a vantagem é que essa aqui ainda não passa o calor para o outro lado, porque é feno prensado, ele não tem muito oxigênio ali do lado. Precisa de ar para pegar fogo, né? Sim, sim. Então é uma casa assim, termicamente muito legal, bonita, interessante, né? E você se sente assim ecologicamente supimpa. Se você se interessou e quer conhecer o Instituto Pedra da Mata, acesse o site por meio desse QR Code que está na tela. Lá você encontra as informações sobre os serviços que são oferecidos, como os cursos, passeios e também hospedagem. Confira agora os preços do mercado da carne. O valor da arroba do boi gordo, R$ 300. Quilo do suíno, R$ 7,13. E o quilo do frango é negociado a R$ 5,26. Nós vamos conferir agora alguns eventos que foram realizados em Cascavel durante essa semana e a gente vai mostrar alguns deles para vocês. A gente começa falando do Agropec Sul 2022, realizado durante 3 dias na Areac. O evento reuniu profissionais da agricultura regional, com foco principalmente no manejo de culturas. Alguns dos temas abordados durante esse evento pelos palestrantes foram manejo integrado de pragas, culturas de grande impacto econômico e o manejo fitossanitário delas, produção de bioinsumos e também resistência de plantas daninhas. Quem nos enviou essas imagens foi a assessoria da Areac
E agora a gente vai conferir um outro momento que foi realizado aqui em Cascavel, em frente à Prefeitura Municipal. É o plantio das primeiras mudas de araucária, que fazem parte do programa de resgate da paisagem natural da cidade. A ação aconteceu na última terça-feira, no Jardim da Prefeitura, e ao longo do programa está previsto o plantio de 10 mil mudas de araucária, tanto na zona urbana quanto na zona rural. A ideia é resgatar parte da floresta de pinheiros em Cascavel. Essa ação também faz alusão à chegada da primeira família em Cascavel em 1922. Parabéns por essa iniciativa, muito legal realmente. E agora a gente vai conferir um evento que vai ser realizado aqui em Cascavel no próximo mês. É o evento aí Encontro Brasileiro de Assistência Técnica. Será realizado nos dias 14 e 15 de junho. Quem realiza é a Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário. Para quem quiser saber mais informações, o telefone é o 41 32 8400. E agora a gente vai conferir alguns dos destaques das nossas redes sociais, @agrofag. Essa é uma foto da turma que realizou o curso de análise de sementes de soja. A turma estava bem empolgada, a gente acompanhou. Esse curso foi realizado durante a SEAGRO. Muito legal mesmo essa turma aí. Já essa é uma foto que a gente fez durante uma das palestras que estava sendo realizada também durante a SEAGRO. O anfiteatro da reitoria estava lotado, teve a participação aí de mais de 600 pessoas que acompanharam todo esse evento. Já esse é o grupo que estava demonstrando durante a mostra agronômica no encerramento da SEAGRO, professor Celso, uma sementoteca. Eles demonstraram, explicaram para a nossa equipe como é que funciona uma sementoteca, cada uma das classificaçõões dessas sementes, e foi realmente super explicativo, foi muito legal a ação desse grupo. Já essas são fotos aí do professor Celso entregando alguns prêmios do Agrofag para quem participou do sorteio durante a SEAGRO, no encerramento também, né, professor? Entregando a cuia do nosso programa. Foi muito bacana essa parte aí, né? Parte final, um relax total. Teve banda e também entrega de prêmios, foi muito legal mesmo. Muito bacana. Já essa é uma foto da Isa, do Helmut e do Gustavo, que compõem o time da Fazenda Escola, uma parte do time, né? E aí eles mandaram para o Agrofag essa foto que ficou realmente muito legal. E esse vídeo que vocês viram aí é de alunos da Escola da Agroinovação. A nossa equipe foi até lá conhecer as instalações e daqui uns dias a gente vai fazer uma reportagem e mostrar como é a estrutura completa para vocês e o dia a dia desses alunos. Professor Celso, é com esse vídeo que a gente encerra o Agrofag de hoje. Eu vejo o senhor na semana que vem. Ótima semana e tudo de bom. Ótima semana para você, Antoniela. Ótima semana para todos. Até mais, pessoal. A gente se vê domingo que vem.